Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Uma reza feita em casa. O ritmo desse álbum é diferente. Totalmente feito em casa, no estúdio que Rita e Roberto montaram. Ali recebiam músicos e técnicos por um ano para gravar, testar, refazer, tudo com calma, sem pressa ou prazos. A cantora e atriz Débora Reis fez alguns vocais nesse álbum e lembra do clima das gravações na rotina da casa. Muito legal, né? A gente tem que ir até a casa da Rita para gravar. Que aí já não era em estúdio, nem no Hits, não tinha mais. Aí a gente era recebido na cozinha dela. Aí eu tive a chance de conhecer a casa dela, ver ela ali com os bichinhos. Não entrei no quarto dela, por exemplo, mas fui até a sala, né, na casa embaixo, assim, porque os quartos são em cima. Tinha a pausinha do café, do bolinho. Ela me falou que ela não gostava muito de cozinhar, quem cozinhava lá mais era o Roberto. Ela, olha, me dá uma faxina que eu faço uma bela faxina, mas cozinha não. Ela me contou que ela quase não ficava lá na cozinha. E um dia a dia, assim, com os bichinhos, de dar comidinha, né, de cuidar de cada um. A gente no estúdio ali sempre com um cachorrinho, né, latindo no meio, sempre tem um Yorkshire solto por ali, né, uns gatos. Uma casa super gostosa, com muito verde, né, ela tem uma vista, assim, do pôr do sol, do nascer do sol, porque é meio montanha com uma meio planície ao mesmo tempo, logo na frente, então você vê bastante verde, assim. Tem meio que um laguinho para carpas, cheio de carpas, muitos bichinhos, né, muitos bichinhos. Acho que ali a Rita começou a realizar um sonho de ter esse contato com a natureza, né, de conectar com a alma dela tão ligada aos bichos e, como ela mesma diz, e as feitiçarias, né, acho que ali ela conseguiu muito melhor do que num apartamento, né. E aí o estúdio era na casa, do lado de fora da casa tinha esse estúdio e muito gostoso, a gente foi montando as vozes sentadas juntas ali, eu, ela e Ritinha, sempre ela dando ideia, assim, de onde ela queria o backing. Aqui quero, aqui não quero. Aí o Roberto pegava a guitarra e abria as vozes, a gente já, vai passando assim o tom, dá aquela ensaiadinha. Ela ficava de croque, com o caderninho dela. Enquanto a gente estava gravando, ela estava lá escrevendo alguma coisa, desenhando. Ela vai para o mundo dela, interno, muito rápido. Ela não fica tão para fora. Ali naquela época já não estava tão para fora, ela já estava mais no mundo. De repente já estava escrevendo livro, eu nem sei, não lembro os tempos, mas entendeu? Ela deixava um pouco solto, um pouco na mão do Roberto, assim. Mas ela estava presente, ela ficava sentadinha lá dentro do estúdio, enquanto a gente estava gravando, ela estava lá, para ela poder dar a opinião dela também e tudo, né? Mas sempre com o caderno na mão ou com o livro, sempre. Assim, sempre no mundo interno dela, né? E muito suave, muito educada, né? Muito... vocês querem um cafezinho? Vamos pra cozinha. Mostrava os bichinhos. Puxa, ela podia ficar com a roupa que ela quisesse ali, com o croque, né? Às vezes ela saía um pouco do estúdio, ia pro quarto, voltava. Então, muito tranquilo o esquema de gravar em casa. Muito tranquilo. O álbum teve produção dividida entre Roberto de Carvalho e Apollo 9. Depois das gravações caseiras, o material seguiu para Mugi Canásio, que lembra. O Roberto fez o disco todo com a Rita lá na granja, e aí ele me ligou e falou, Mugi, eu preciso que você mixe o disco para mim. Eu falei, opa, lógico, com o maior prazer. Aí me mandou os files, e eu mixei, e mais uma vez, né, existe uma frase engraçada da Maria Bethânia, com quem também eu tive o privilégio, fiz 19 discos com ela. E ela falava o seguinte, Mugi, tem a maior inveja de você, porque você é o primeiro a escutar o disco pronto. E é verdade mesmo. E eu me lembro bem o dia que eu acabei de mixar, e com isso, assim, o Roberto não veio para cá, eu mixava, mandava para ele, né? Já com internet e transfer e tudo, era muito mais fácil, a gente trocava a ideia quase que simultâneo, né? Eu, quando surgia alguma coisa, mudava, eu pegava e mandava para ele, na mesma hora ele escutava, ou momentos depois, e a gente trocava informações. Mas eu me lembro bem, quando eu escutei o disco pronto, né? Eu falei, cara, que demais, fui o primeiro a escutar o disco pronto. Que aí não tinha ninguém do meu lado, só tava eu, mais ninguém.
Mugi conta como foi a rotina de trabalho com Roberto. E aí coloquei umas coisinhas assim, detalhes, né? Um sample de uma coisa ou outra, mudei esse legal. Porque o que acontece é o seguinte, a verdadeira função de quem mixa, né, é você escutar tudo e falar, opa, eu acho que a gente pode dar um aproveitamento melhor a essa parte aqui. Que muitas das vezes, com o convívio da confecção do disco, né, ela vai ficando negligenciada musicalmente dentro do escopo da canção toda, né? Então, para mim é uma vantagem quando eu pego uma coisa com que eu não tenho apego a nenhuma das partes, porque como eu não tive envolvimento nenhum em nada, eu escuto, e é recorrente o fato de que você acaba sintonizando num momento que nem quem concebeu falou, caraca, que sacada boa, não é minha não, é tua, eu não fiz nada. Eu só apertei o botão para ser usar mais nada. Que ótimo, que bom. E às vezes acontece o contrário também, né? Eu dar importância, eu me lembro que teve um caso parecido. Numa dessas músicas, o Roberto falou, Mug, tudo bem, mas eu gostaria que você voltasse para trás um pouquinho no formato. Eu me lembro que teve uma coisa assim, que eu fui enfatizar um aspecto da canção e aí o desagradou. Você vê que eu não conto só a vitória, eu conto a verdade, né, toda. Foram quase 10 anos sem um álbum de inéditas. O anterior tinha sido Balacobaco, de 2003. A jornalista Adriana de Barros conta. O álbum Reza, de 2012, foi o primeiro álbum de inéditas após quase uma década. E por que tanto tempo? Nas palavras da própria Rita, preguiça de sair de casa, pegar trânsito, pagar estúdio. E também foi o álbum pré-aposentadoria. Antes do lançamento do álbum, Rita surpreendeu o público em um show histórico no Circo Voador e anunciou sua aposentadoria dos palcos. Débora Reis lembra. Eu acho que ela já estava meio... eu acho que ela já estava comentando assim, tô cansando. Aí que ela fez uma reunião com toda a produção, ninguém sabia. Ela reuniu todo mundo no camarim e falou, foi antes do show, a gente arrumado já, ela mandou todo mundo sentar ali e tal, e ela anunciou, foi rápido, tipo, gente, só para falar que nossos últimos shows marcados aqui vão ser os últimos, eu não quero marcar mais nenhum, não vou marcar mais nenhum, já pensei muito, eu não vou voltar. Não quero mais voltar. Acabou pra mim. Tô de boa. Tipo, bem decidida, né? Deu pra sentir que não ia ser uma coisa tipo, amanhã ela vai mudar de ideia. Não. Deu pra sentir que era uma palavra final. E foi, né? Pouco depois, em um show em Aracaju, Rita protestou contra a truculência dos policiais, que estavam revistando os fãs na frente do palco. A briga tomou proporções grandes e desdobramentos políticos, quando Rita interrompeu o show para protestar e discutir com os policiais. No final do show, Rita foi levada para a delegacia e posteriormente processada por desacato. A notícia até hoje não foi totalmente contada. Em sua autobiografia, Rita deixou 2 páginas rabiscadas, brincando com a censura. Mas o episódio coube perfeitamente com a letra de Reza, parceria de Rita e Roberto que já estava pronta e gravada para o álbum, que nessa época se chamaria Radar. A música respondeu e exorcizou o baixo astral do episódio. Reza já existia bem antes do incidente em Aracaju, mas os versos caem como uma luva como resposta. Rita escreveu como uma oração para dizer de manhã. Roberto viu que dali poderia sair música e entrou na parceria. No dia 1º de março de 2012, o single Reza foi lançado. No dia 6 de maio, o Fantástico exibiu o clipe com direção de Ricardo Spencer e uma entrevista com Rita e Roberto, falando sobre a aposentadoria e o episódio de Aracaju. O lançamento do single foi um estouro. O mercado digital na época estava engatinhando, ainda era com downloads, e a principal referência era o iTunes. O single ficou algumas semanas na parada brasileira do iTunes, grande parte desse tempo em primeiro lugar. Mas o número de downloads foi tão grande que Reza chegou a ser o single mais baixado no mundo inteiro, levando também para as paradas dos 10+, músicas como Lança Perfume, Mania de Você e Baila Comigo. O mundo inteiro estava querendo rezar e cantar junto. Abre aspas. Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Fecha aspas. A partir do final de maio daquele ano, a música ganhou um novo fôlego, entrando em alta rotação na trilha sonora da novela Avenida Brasil. As Loucas foi a última música composta e gravada, e o primeiro aperitivo do que estava por vir. No dia 18 de julho de 2011, Rita e Roberto postaram um trecho da gravação em suas redes sociais. No dia 29 de setembro de 2011, já abriram a música inteira, antes da mixagem definitiva. Quem procurar no YouTube vai achar no canal de Rita Lee essa pérola, uma versão levemente diferente e um pouco maior. O lançamento oficial do álbum foi no dia 30 de abril de 2012.
Além das que já rolavam na internet, vieram mais 11 faixas, algumas muito diferentes e livres. Caso de Paul, que fecha o álbum. A música é um solo de Teremin, com Roberto nas guitarras, programações e loops. O curioso é que durante a gravação no estúdio, o Teremin de Rita pegava outras frequências e atrapalhava, dava interferência. A solução foi gravar na varanda de casa, longe da parafernália eletrônica. Na música Rapaz, Rita fez um pedido inusitado para Débora Reis. Aí nesse disco aí, ela falou para eu entrar na música Rapaz e mandou cantar gemendo. Aí eu fiz, what? Ela é tipo assim, eu quero que você cante uma melodia como se fosse um gozo, um orgasmo. Então você faz a melodia como se fosse um orgasmo. Eu, peraí. Eu faço a melodia como se fosse um orgasmo. Ela, ai, cara, vai, entra lá, vai, tchau. E aí eu, tô com vergonha, não tô conseguindo. Ela, gente, apaga a luz aí, vamos ficar todo mundo no escuro. Aí ela apagou a luz, eu fiquei dentro do aquário com vidro, né, no escuro, aí eu me soltei, fiz uma vez e ela falou, tá ótimo, era isso que eu queria. Aí eu fiz de primeira, assim, né. Ela, pra quem não sabia fazer melodia de gozo, hein, mandou muito bem. O álbum abre com uma oração que se assemelha a cantos litúrgicos em que Rita se multiplica em diversas vozes de mulheres. Piscis Sofia. Ela explica que cada uma ali tem uma intenção, uma história, um personagem. E assim Rita interpretou cada uma. Essa música apareceu um pouco antes, em 2011, como parte do álbum Red Hot and Rio 2, uma série que foi destinada a promover a conscientização sobre a AIDS. Apenas 2 pessoas participam da faixa. Rita, vozes e percussão, e João Paraíba, também na percussão, que lembra a história deles. E Rita Lee, para mim, é uma amiga, uma irmã, uma sobrinha. A gente começou na década de 60, no final dos anos 60, e a Rita com os Mutantes, o Jorge com o Trio Morotó, e a gente tocava na boate, a Rita ia sempre lá. Ela é uma pessoa muito especial para mim, porque é uma das amigas mais particulares que eu tenho. Ela e Milton Nascimento são pessoas, sabe aquela pessoa que na década de 70 você era amiga e ficou 10 anos sem achar, depois 15 anos sem encontrar, aí encontra de novo, é como se a gente estivesse sempre junto. Rita é uma pessoa especial, assim como o Milton, ela é uma pessoa muito especial. Eu diria que ela é a Nara Leão do rock. O que a Nara Leão foi de contestadora, de uma pessoa de personalidade forte, uma grande cantora e pesquisadora de música, a Rita é no rock. Esse disco que ela fez, ela me chamou, eu fui para casa dela. É uma coisa assim bem familiar, a gente ficou se divertindo, contando histórias antigas um para o outro, né? E eu tenho uma formação brasileira que apesar do jazz e de tudo que eu estudei, eu sou meio raiz. Eu gosto do folclore, sou folclorista, né? Gosto do folclore brasileiro, não tenho problema em misturar folclore com música eletrônica, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E a Rita é uma pessoa que, nesse universo todo, entre o que ela é de brasileira, o que ela é de americana, o que ela é de internacional, de inglesa, de mundo, ela faz parte de um universo. Eu tive o prazer de participar. Esse Fiz e Sofia é um pouco das minhas raízes de percussão brasileira, né, que eu pesquisei, e ela gosta muito disso. E talvez isso tenha dado um perfume a mais naquilo que a Rita queria. Mug conta. Eu acho que eu só fui um pouco vertical na escolha propositalmente, entendeu? Se você escutar, tem uma voz que tem um pitch para baixo, tem uma outra, enfim, tem umas coisas sonicamente alteradas, né? Para essa realidade distorcida um pouquinho, que era o que eu tinha certeza que eu queria, né? Então, o que acontece? Opa, se não estou à fome, com vontade de comer. Ela botou a porta, eu chutei, vamos embora. Ela adorou. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Assim, né? De como a coisa do mixer que eu está falando, né? É que você, de uma certa forma, tentar solidificar uma expressão artística daquela canção ali para que represente o melhor possível toda a obra, né? O Rock Vidinha traz um personagem típico da classe média brasileira, um retrato que só mesmo Rita poderia fazer.
Curioso é que quem toca bateria nessa faixa é Igor Cavaleira, da banda Sepultura. Ele também está em Tom Lixo. Outro rock, mas que está na reta final do álbum, é Gororoba, que tira uma onda falando de um vício, a Coca-Cola. A letra diz que, abre aspas, de tão ruim é bom, de tão bom faz mal, fecha aspas. E termina pedindo um copo com a voz trêmula. Na salada musical, Rita compôs Bamboogie Woogie, que virou um samba rock com áreas latinos. Quem melhor para estar presente do que João Paraíba, percussionista do lendário Trio Mocotó? Ele lembra. É um samba rock, ou aquilo que a Rita assimilou do samba rock, ou do boogie woogie. Eu sempre falei, ela também, porque ela tem essa formação internacional, que o samba rock tinha tudo a ver com o rock, ou com o boogie, ou com o boogie woogie, ou com o rockabilly antigo, que o Jorge aprendeu e ouvia aquelas coisas antigas, né? Jorge Ben. E a Rita, assim como o Jorge, que eu convivi muito exatamente nessa época que eles apareceram, que foi o final dos anos 60 para os anos 70, que eu tocava no Jogral, né? A gente convivia numa tribo só, era a tribo da Rita com os Mutantes, mais o Tom Zé, mais o Caetano, mais Gil, mais Edu Lobo, mais Dori Caymmi, mais sambistas da Portela, Paulinho Viola. Existia, a gente era uma esponja, a gente era jovem, a gente assimilava tudo que a gente via. Luiz Gonzaga, né? Jackson do Pandeiro, e assim como outros, e eles fizeram, o que a gente fez foi exatamente uma conversa de família. A gente acabou fazendo isso, que era algo que estava dentro da gente há anos. Quer dizer, faz parte da nossa história esse bambu boogie woogie. A eletrônica está à frente ditando climas em Divagando, Bicho Grilo e Paradise Brasil. Adriana de Barros destaca a digital de Rita nesse trabalho. E esse álbum também tem a característica peculiar da Rita, que é o bom humor, os trocadilhos, as rimas, né? Tem uma rima de Jardim de Alá com Mustafa, Hezbollah e Vatapá. E as músicas Bagdá e Tutti Frutti, ela tem esse super bom humor da Rita e é uma das que cria as melhores sequências do disco. Tutti Frutti, aliás, tem clima de rock italiano, um aroma de Rita Pavone, para Rita brincar com o idioma da família da mãe. O álbum Reza confirma a verve tropicalista, ousada e sem limites de Rita. O álbum de uma artista pop, que começou com uma oração e termina com um solo de Teremim. Tem algo mais ousado e inesperado? Só Rita e Roberto podem fazer essa mistura e soar coerente com a história deles. Mas Reza saiu quase em silêncio. Sem shows, sem entrevistas, apenas o clipe da faixa título e uma apresentação no programa Altas Horas de Serginho Grossman. Apesar da aposentadoria dos palcos, Rita prometeu que continuaria gravando. Mas o único lançamento depois desse foi o single Change, de 2021. O legado de Rita tem farto material inédito e registros de shows. O filho João Lee, que hoje cuida dos projetos envolvendo Rita e Roberto, promete lançar novidades. Certo é que a alegria, a inteligência, os ensinamentos, as bandeiras, a liberdade, a contestação, as ideias de Rita Lee estão mais aí do que nunca. A cada jovem artista com discurso feminista, a cada manifesto musical LGBTQIA+, a cada busca por um som novo, é fácil ver que tem o dedo de Rita Lee fazendo e apontando caminhos muitos anos antes. Essa obra é para o futuro. Como escreveu uma vez o poeta Paulo Leminski, tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Uma história sem fim. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.